Já estamos de volta para o segundo bloco de hoje do Hora Geral. Vamos conhecer um pouco mais de esporte nesta terça-feira? Vamos lá? Santos e São Bento abrem as quartas de final do Campeonato Paulista. O jogo vai acontecer no sábado às 6h30 da tarde na Vila Belmiro. A Federação Paulista de Futebol anunciou ontem as datas e os locais das partidas válidas para a próxima fase do Paulistão de 2016. Olha só, preparação para a disputa do Campeonato Paulista na segunda divisão, já é uma outra notícia. O Jabaquara Atlético Clube venceu no último sábado no jogo treino diante da seleção de Itaém por 1-0. O gol da vitória foi marcado pelo atacante Alife Cearense. Na última quinta-feira, o Leão da Caneleira derrotou o Sub-20 do Corinthians no campo do Parque São Jorge por 2-1. Nosso convidado já está aqui, o Tárcio Coutinho, advogado especialista em leis de incentivo. Tárcio, bom dia. Obrigado pela sua participação. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado por me dar a oportunidade de participar mais uma vez nessa casa. Você é uma figura conhecida, é inteligente, tem alternativas que você fica assim boquiaberto. Por que boquiaberto? Porque eu percebo que no Brasil, nem sei se é cultural, eu nunca saí do Brasil, eu sempre fiquei aqui no Brasil. Eu não sei se em outros povos é assim. As pessoas sempre perguntam assim, como é que você pode me ajudar? É igual emprego, o telespectador vai entender. Escuta, estou precisando de emprego, se souber alguma coisa, tu me dá um toque. Ele não se preocupa em formular um currículo, em, de repente, pesquisar onde estão precisando de emprego, procurar se qualificar enquanto ele está desempregado, procurar estar bem trajado, falar bem, respeitosamente, que tudo isso são credenciais para, de repente, você postular ou conquistar um emprego. Mais ou menos com relação, me desculpe a comparação, às leis de incentivo. Pô, tem um projeto de esporte tão importante, mas ninguém me patrocina, não tem empresário para me ajudar. É isso muito que eu escuto. Será que o problema mesmo é a falta de ajuda do empresariado, Tati? Na realidade, eu creio que há um pouco de preguiça, tanto dos esportistas quanto das pessoas envolvidas com as artes e a cultura. Porque existem mecanismos que nós podemos utilizar para buscar recursos, que são as leis de incentivo. As leis de incentivo ao esporte e à cultura, elas permitem que o proponente consiga chegar a uma empresa e receber parte do imposto pago pela empresa para o desenvolvimento de um projeto, que pode ser um projeto social, que pode ser voltado à inclusão social de crianças e adolescentes, pode ser um projeto voltado ao alto rendimento esportivo ou mesmo para difundir uma peça teatral, um espetáculo de música, orquestras e assemelhados. Por exemplo, nós temos, eu gosto sempre de exemplificar, nós temos a Orquestra Sinfônica aqui de Santos, né, que é comandada aí pelo maestro Guga, nosso amigo Guga. E às vezes eu percebo, como santista, que são poucas as datas que a orquestra se apresenta. Eu não sei se é por causa de dificuldade orçamentária, porque tudo isso gera um custo. Eu sei o quanto que a OSESP tem de patrocinadores no final do ano, quando ela faz o encerramento da sua temporada. Anualmente isso acontece desde 2007. Vamos falar da Orquestra Sinfônica de Santos, por exemplo. Há possibilidade dessa lei de incentivo, mesmo sendo uma orquestra da prefeitura, de receber aí emendas e leis de incentivo, como você citou? Olha, as prefeituras e as secretarias de esportes e cultura, elas são entes plenamente capazes de apresentar projetos e captar recursos. São até muito bem vistas as prefeituras e as secretarias municipais pelos órgãos como o governo do estado e que seria o PROAC, ICMS ou a Lei Paulista de Incentivo ao Esporte, e também pelo Ministério da Cultura e o Ministério do Esporte, na condição de que há uma credibilidade maior às prefeituras e secretarias quando elas apresentam um projeto. E isso que você comentou, as orquestras, elas ensaiam muito mais do que se apresentam. Exato, na verdade, que isso aí é assim mesmo que tem que ser. Mas é nítido que o número de apresentações é insuficiente ao que o público pretende assistir.
Quando eu estou vendo aqui esse encarte que você me trouxe, tem uma pergunta interessante, e essa pergunta eu vou devolver para o nosso convidado. Por que incentivar projetos esportivos e culturais? Bom, isso eu acho que faz parte da responsabilidade social na realidade, né? Nós temos aqui no Brasil inteiro uma carência muito grande. Um dos principais motivos também, o Estado, ele criou as leis de incentivo porque ele não tem capacidade de abraçar todo o país oferecendo os seus direitos sociais previstos na Constituição Federal, que é o de fomentar o esporte e a cultura, por exemplo. E por meio das leis de incentivo, as entidades elas podem buscar esses recursos diretamente das empresas, que parte do seu imposto vai ser destinado. Então, por que não destinar? Por que nós vamos deixar crianças e adolescentes, artistas, esportistas fora do mercado? Com isso, nós podemos potencializar a cultura e o esporte nacional. Tássio, às vezes não, é comum nós falarmos que muitos adolescentes, muitas crianças, às vezes, ficam nas ruas, e nas ruas elas acabam sendo cooptadas até pela criminalidade em algumas comunidades. Isso é fato. E a gente cobra muito do governo. Por que o governo não incentiva o esporte? Por que o governo não incentiva a cultura, por exemplo, né? Seria uma forma até de descobrir ou dar oportunidade para estes jovens se realizarem dentro da música, dentro da cultura ou do esporte. Por exemplo, saindo da administração, qualquer organização não governamental ou associação devidamente inscrita, legalizada, tem direito a essa lei de incentivo ou somente as administrações públicas? Não, na realidade, vamos lá, primeiramente falando sobre o esporte. Quem pode apresentar um projeto esportivo perante os órgãos públicos? São as entidades esportivas sem fins lucrativos. Então, nós temos que ter um CNPJ. O que são as entidades esportivas sem fins lucrativos? São as associações, federações, institutos, ligas, todas que tenham um estatuto social e que tenha a palavra mágica esporte ou esportiva inserida no seu corpo. Os projetos para a cultura, eles já são mais abrangentes. Eles permitem que não só as associações culturais apresentem projetos. É também possível que apresente projeto uma pessoa física voltada à cultura. Que uma produtora que tenha um contrato social também seja proponente de um projeto que vise o atendimento à demanda cultural do país. Então, é muito importante salientar que quem apresentar um projeto tem que ter efetivamente capacidade operativa. Ela já tem que estar realizando atividades com antecedência. Não vai abrir hoje uma entidade e apresentar um projeto amanhã, que também é muita colher de chá, né? Dessa mesma forma que você citou para o esporte, também seria para a cultura? Porque eu vejo também um grande número de músicos e que, essa é uma outra observação, Tássio, não sei se você concorda comigo, tem alguns jovens tocando violino, sim, violoncelo, sax, aqui no Gonzaga, sim, né? E às vezes eu paro, né? Ouço uma musicalidade, poxa, por que eles não acabam formando uma escola ou tendo um local, um espaço para poder tocar e oferecer música aos turistas ou dentro de um shopping? Ou seja, um músico solitário, ele pode criar uma associação, por exemplo? Não, o músico solitário, ele pessoalmente pode pleitear recursos de leis de incentivo. Sim, essa é a diferença que eu citei entre o esporte e a cultura. No esporte, apenas as associações esportivas, e na cultura, a pessoa física do artista pode apresentar um projeto, uma associação cultural ou mesmo uma empresa que tenha um contrato social que vise fins lucrativos. Então, mas também há uma situação interessante que em muitas cidades ocorre esse fenômeno que você mencionou, que as próprias secretarias de cultura deveriam ter um olhar para essa situação e criar situações onde essas pessoas pudessem se apresentar. Porque
Se a Secretaria de Cultura de alguma cidade não quer apresentar um projeto visando fomentar a cultura, ela pode criar mecanismos para fazer com que essas pessoas façam uma apresentação, digamos, por exemplo, hoje, o grande festival, grande apresentação dos músicos de rua do município tal. E aí, numa praça, em algum local adequado, essas pessoas podem se apresentar. Muitas vezes, artistas são descobertos à toa na cidade. Verdade. Passa um empresário, gosta e quer abraçar aquela campanha. Nós estivemos assistindo aí nesse final de semana a moça que é uma cantora do Rio de Janeiro, que ela tem a voz assemelhada a Whitney Houston, é a Thalita e tal. Sim. Da mesma forma, teve um cidadão lá que vendeu o automóvel dele para fomentar a carreira da moça. E ela hoje está começando a despontar de uma maneira sensacional. Esses exemplos que você dá, eu espero que esses exemplos possam comover e provocar o nosso telespectador. Nós temos o caso do Elimar Santos, que vendeu praticamente o imóvel que ele tinha, né, as economias dele, para alugar o Canecão para ele fazer o show. E é um grande de um cantor, isso na década de 80, comecinho da década de 90. E eu me lembro também, num evento que eu estava trabalhando com o mestre de cerimônia, e a organização convocou, chamou o meu amigo José Simonian, que é saxofonista, para ele tocar o hino nacional. Então, no roteiro tinha a abertura, a composição da mesa e o hino nacional pelo Simonian, só no sax. E eu fiquei toda hora arrepiado, a coisa mais linda. Eu estou falando de Simonian, que é um grande músico, tem uma escola, é o meu amigo. Mas, pô, por que você não pega um desses músicos para que eles possam tocar em alguns dos eventos solenes da prefeitura ou de algumas empresas? A gente precisa fomentar, né, provocar com que essas pessoas que têm um grau de cultura ou de esporte tão aflorado ou esperando uma oportunidade, que eles possam participar. Não é tão difícil assim, né, Tarso? Depende de uma vontade, às vezes até de iniciativa. Né? Na verdade, às vezes a ideia, né? A ideia está dada, agora basta que eles apliquem. E falando no Simonian, me arrepia muito, porque há cerca de 25 anos atrás, ele tocou no meu casamento. Até hoje emociona o momento em que minha esposa entrou no altar, tal, com o saxofone, foi realmente impressionante. E o Simonian é um grande exemplo de artista da nossa região. Tem um potencial incrível para realizar, inclusive, projetos de leis de incentivo. Não sei se interessa a ele ou não, mas ele poderia fazer, abarcar aí inúmeras crianças e adolescentes e colocar no meio musical, porque ele tem plena capacidade para isso e muita facilidade até de buscar recursos, porque ele tem credibilidade. Tem. Tarso, eu peço sua licença para um rápido intervalo. Na sequência, a gente continua conversando com o Tarso Coutinho. Ele é especialista em leis de incentivo. Já vou deixar uma pergunta para que ele responda no próximo bloco. Essa consultoria é fácil? Qualquer interessado pode procurar o Tarso? Você costuma atender no seu escritório? Como dar o pontapé inicial para conhecer melhor as leis de incentivo? Eu volto já. O programa Hora Geral volta já já.